Se você já tentou fazer algum investimento financeiro em algum momento, você já deve ter visto que esse mercado é cheio de siglas. CDB, CDI, Selic, LCI, LCA, TR. E no fim das contas, essa variedade de siglas e de opções de investimento muitas vezes acabam muito mais atrapalhando do que te ajudando. Mas, para sua sorte, é justamente sobre isso que nós vamos começar a falar nesse vídeo aqui. A partir de agora, nós vamos fazer uma série de vídeos aqui no canal Cadu Finanças, onde nós vamos falar sobre investimentos, te trazendo um guia, desde os conceitos mais básicos até os mais avançados. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar muito do que nós estamos trazendo para você. Bora lá! Fala aí, meus queridos! Se você não me conhece, meu nome é Cadu Santos, eu sou contador e planejador financeiro pessoal, CEO da CRK, e também sou o criador do canal Cadu Finanças. Se você é novo por aqui, já vá se inscrevendo aqui no nosso canal e deixando o seu like para o YouTube entender que o nosso conteúdo é de altíssima relevância e transmitir a nossa mensagem para cada vez mais pessoas. Aproveita e me segue lá no Instagram também, porque eu posto conteúdo de qualidade todo dia para você ter uma vida financeira muito mais organizada. Mas, sem mais delongas, bora para o que interessa. E como eu disse anteriormente, hoje nós vamos começar uma série de vídeos sobre investimentos. Mas antes de eu falar sobre as opções de investimento que você tem, por exemplo, dentro da renda fixa e da renda variável, você precisa entender alguns conceitos básicos que são fundamentais para que você consiga compreender tudo que nós vamos trazer aqui um pouco mais à frente. Como, por exemplo, os pilares de características que todos os investimentos possuem, seja eles dentro da renda fixa ou dentro da renda variável. E que é muito importante que você compreenda cada um deles para você entender como eles se relacionam e como que o seu investimento pode te trazer benefícios ou pode ser uma grande armadilha no futuro. E os três pilares que nós temos dentro dessas duas classes de investimentos são segurança, liquidez e rentabilidade. Nós vamos entender cada um deles aqui nesse vídeo, começando pelo mais fácil, a liquidez, que nada mais é do que a velocidade com que você consegue transformar aquele investimento em dinheiro. Por exemplo, quando você vai fazer um saque na poupança, se você já tentou fazer isso em algum momento, você percebe que o investimento na poupança você consegue transformá-lo em dinheiro vivo, se você quiser fazer um saque, ou em dinheiro disponível na sua conta corrente de forma instantânea. Você faz um único clique dizendo que você quer resgatar aquele investimento e automaticamente ele já fica disponível para você utilizá-lo na sua conta corrente. Agora, por outro lado, o investimento em um imóvel demora muito mais tempo do que a poupança para você conseguir transformá-lo em dinheiro. Dependendo do caso, pode demorar muitos meses ou até mesmo anos para você conseguir transformar aquele imóvel em dinheiro. E quanto mais rápido for essa transformação em dinheiro, significa que o investimento ele é mais líquido. Dessa forma, a poupança é muito mais líquida do que um imóvel. E o segundo pilar que nós temos aqui é a segurança, que nada mais é do que a capacidade que aquele investimento tem de fazer você perder dinheiro. Quanto menor for a segurança daquele investimento, mais perigoso é para você investi-lo, ou seja, maior é a probabilidade de você perder dinheiro. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que a renda variável é menos segura do que a renda fixa, ou seja, a capacidade de você perder dinheiro dentro da renda variável é maior. Por quê? A volatilidade das ações na renda variável ela acaba sendo muito maior do que dos investimentos na renda fixa. Isso porque o preço das ações disponibilizadas, por exemplo, na Bolsa de Valores, é determinado pelo próprio mercado. Ou seja, quanto mais uma ação é procurada, mais ela tende a se valorizar ao longo do tempo. E quanto menos essa ação for procurada, mais ela tende a se desvalorizar. Então, para você investir na renda variável, você precisa ter um pouquinho mais de conhecimento do que na renda fixa, para você entender como que funciona essa mecânica de oferta e demanda, que é justamente isso que faz com que o preço das ações oscilem. Mas por que a renda fixa é mais segura do que a renda variável? Bom, isso acontece porque quando você investe na renda fixa, você está emprestando dinheiro para uma instituição, como por exemplo para um banco muito grande, ao contrário do que acontece na renda variável, onde você está se tornando sócio de uma empresa e está exposto ali às oscilações do mercado. Na renda fixa não, é você fazendo um acordo com aquela instituição, onde ela diz que se você deixar o seu dinheiro ali por um determinado período de tempo, ela vai te pagar uma rentabilidade por ele. E você, dependendo do investimento que você fizer, se ele for coberto pelo FGC, por exemplo, que é uma espécie de seguro dos investimentos em renda fixa, você consegue receber o valor do seu investimento ainda que aquela instituição venha a quebrar, por exemplo. Então, isso acaba diminuindo muito o risco da renda fixa e fazendo com que, dependendo do caso, esse risco seja quase zero. Mas, ao contrário do que muitas pessoas falam por aí, não é que a renda fixa ela não possua riscos. Apesar de eles serem muito menores do que a renda variável, eles sim possuem riscos e você precisa levá-los em consideração na hora de fazer o seu investimento. O primeiro risco da renda fixa é o risco de liquidez, que é justamente esse que eu mencionei aqui anteriormente, o risco de a instituição financeira não ter dinheiro para te pagar no momento que você precisar resgatar o seu investimento. E dependendo do caso, esse risco pode ser muito minimizado. O segundo risco que nós temos é o risco de liquidez, que se dá justamente pelo fato de você não conseguir acessar aquele investimento caso você precise do seu dinheiro. Imagine que, por exemplo, você tenha 10 mil reais investidos em um determinado banco e você precisa desse dinheiro para arcar com algum imprevisto.
Entretanto, o seu dinheiro ele fica bloqueado lá, dependendo do investimento que você fizer. Ele tem uma espécie de período de carência e você só consegue acessar o seu dinheiro depois desse determinado período, que às vezes pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, enfim, depende de cada caso ali. E esse, claro, é um risco que você precisa levar em consideração antes de você fazer o investimento, porque, claro, pode acontecer. E o terceiro risco dentro da renda fixa é o risco de mercado, que é a possibilidade de quando você for vender o seu título da renda fixa, ele valer menos do que ele valia quando você comprou, exatamente como acontece dentro da renda variável. Então imagine que você comprou, por exemplo, um título do Tesouro Direto, o Tesouro IPCA+, por R$100 e quando você foi vender, esse título ele só valia 95, 90, 85 reais. Pode acontecer dependendo do caso, então você também precisa levar em consideração isso antes de fazer o seu investimento. O terceiro pilar que nós vamos trazer aqui é a rentabilidade, e esse é muito mais conhecido do público em geral. A rentabilidade é a capacidade que aquele investimento tem de fazer você ganhar dinheiro com o passar do tempo. Ela é expressa em um percentual. Quanto maior for esse percentual, significa que o investimento ele é mais atrativo, ou seja, ele é mais rentável. Dessa forma, quando você for fazer um investimento, por exemplo, lá no Tesouro Direto e você vê que tem um tesouro prefixado que rende 12% ao ano e um outro título que é o Tesouro Selic, que atualmente rende 15% ao ano, você automaticamente já entende que o Tesouro Selic, que rende 15%, rende mais do que o Tesouro prefixado. E é claro que isso aqui é só um exemplo. E essa rentabilidade ela é muito mais fácil de ser vista dentro da renda fixa. Isso porque dentro da renda variável, a rentabilidade do seu investimento vai ser dada justamente pelo mercado, ou seja, você vai precisar de muito mais tempo para saber se aquele investimento realmente te deu algum retorno ou não. Já na renda fixa, dependendo do caso, antes mesmo de você fazer o seu investimento, você já consegue saber exatamente quanto que ele vai render, para saber se vale a pena ou não. Mas como é que na renda fixa é calculada a rentabilidade dos seus investimentos? Normalmente são utilizados índices, como por exemplo, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros aqui da nossa economia. Então você tem lá o Tesouro Selic, onde você sabe que o seu investimento vai render exatamente quanto a Selic estiver naquele momento. Se a Selic tiver 15%, o seu investimento estará rendendo 15% ao ano. Se ela tiver 14%, o seu investimento vai render 14% ao ano. Nós temos também um outro indexador, que é o que nós chamamos de CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que nada mais é do que aquela taxa que os bancos cobram para emprestar dinheiro uns para os outros. E sim, se você não sabia disso, isso acontece e muito. O CDI você não precisa saber exatamente o que ele significa. O que você precisa saber é que a rentabilidade dos investimentos atrelados ao CDI é 0,1% abaixo da Selic. Então, se a Selic está 15% ao ano, o CDI está 14,9%. Verifique se o seu investimento rende, por exemplo, 100% do CDI. Isso significa dizer que ele rende um CDI inteiro, que equivale a 14,9%. E pode ser que você veja que ele rende, por exemplo, 103% do CDI, 105, 110. O que isso significa? Que ele vai render 100% do CDI, ou seja, um CDI inteiro, e mais 5% do próprio CDI, 10% do próprio CDI. É só você fazer um cálculo de proporção que você já vai conseguir entender exatamente quanto que o seu investimento está te rendendo. O terceiro índice que nós podemos trazer aqui, que também é utilizado para calcular os investimentos em renda fixa, é o IPCA, que significa Índice do Preço ao Consumidor Amplo, que é justamente o índice que mede a inflação aqui do Brasil. Então, se você tem um título atrelado ao IPCA, significa dizer o seguinte: significa dizer que o seu título vai render exatamente quanto foi a inflação no Brasil. Normalmente, eles te dão um pouco mais do que a inflação, então você vai ver que tem IPCA mais 5, por exemplo. Significa dizer que o seu investimento vai render exatamente 5% acima da inflação. Se a inflação for 7%, ele vai te render os 7% da inflação mais os 5%. Se a inflação for 8%, ele vai te render os 8% da inflação mais 5%. Isso significa dizer, no fim das contas, que o seu dinheiro nunca vai perder valor com o passar do tempo. O quarto índice que nós podemos trazer aqui é a TR, que ele é muito baixo mesmo. Ele é mais utilizado para calcular a rentabilidade da poupança e também do FGTS. Então você já deve saber que a poupança ela rende muito, muito pouco. Então, consequentemente, a TR ela é muito baixa. Mas é importante a gente trazer aqui a nível de conhecimento, pelo menos. E esses são exatamente os 3 pilares que nós temos dentro dos investimentos. Entretanto, é importante mencionar que eles são grandezas inversamente proporcionais. Então, a tendência é que quanto mais você tiver de um, menos você tende a ter do outro. Por exemplo, os investimentos com maior segurança, normalmente, eles não trazem uma rentabilidade tão atrativa quanto, por exemplo, os da renda variável, que, principalmente no longo prazo, tendem a te render mais do que a renda fixa. Entretanto, a segurança dos investimentos da renda variável ela é um pouco menor, então você precisa levar isso em consideração antes de você fazer o seu investimento. Nunca olhe apenas para a rentabilidade, e sim para o risco atrelado ao seu investimento também, porque isso pode impedir você de ter muita dor de cabeça no futuro. E eu realmente espero ter te ajudado a entender os 3 pilares de todos os investimentos que nós temos no mercado. Se ficou alguma dúvida,
Deixa aqui nos comentários que eu volto aqui para te responder. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento. Clica aqui no botãozinho vermelho, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like para o YouTube entender que o nosso conteúdo é de relevância e aproveita e me segue lá no Instagram se você ainda não me segue, hein? Eu volto na próxima semana com mais um vídeo de alta qualidade aqui para te ajudar, mas se você não quiser esperar até lá, você pode maratonar os outros vídeos que nós já temos postados aqui no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Até o próximo vídeo.